Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática do nono ano. Eu sou o professor Rômulo Stefano e hoje, na nossa oitava aula, iremos estudar proporção. Este assunto é muito importante para nós, portanto, é necessário que vocês tenham bem aprendido, bem fixado o assunto referente à aula passada, a aula 7, que tratamos sobre razão. Vocês lembram? Então, se não, dê uma estudada lá novamente. Acompanhe comigo. Para falarmos de proporção, nós vamos primeiro falar a definição. E aí eu chamo atenção para vocês de que nós falamos na aula passada sobre razão. E aí nós vimos que na razão nós conhecemos como ela é escrita, como é lida, como ela é mutada e também aprendemos a calcular razões de grandezas diferentes. Hoje nós apresentamos para você que proporção é a igualdade entre duas razões. Olha, eu tenho apenas duas razões e eu vou igualar entre elas. Mas não posso dizer que eu vou igualar por igualar. Essa é a condição, daqui a pouco nós vamos entender que para existir a proporção é necessário que estas razões sejam iguais. Então você também não pode pensar, porque eu estou dizendo que as razões sejam iguais, que as razões apresentadas, as duas razões, elas vão ter que ter os mesmos números. Não é isso. Nós vamos aprender. Continue comigo. Se a igualdade for verdadeira, podemos dizer que os números que formam as razões da ordem dada são proporcionais. Então, isso é muito importante para nós. Nós vamos aprender aqui a verificar se as razões que foram dadas, elas são proporção ou não. Mas como eu vou verificar se elas são proporção ou não? Através da propriedade fundamental da proporção. Você já sabe disso. Você vai relembrar agora comigo. Vamos nessa? Então, os termos da proporção são exatamente o seguinte. A proporção possui dois termos. São os seguintes: os extremos e os meios. Toda vez que nós apresentarmos dessa maneira A sobre B, que é uma razão, igualar a outra razão, nesse caso C sobre D, nós temos aqui os extremos, nesse caso apresentados pelas letras A e D, e os meios pelas letras B e C. Isso ocorre da mesma forma quando for numérico, tá bom? Então aqui a gente já tem noção do que é os termos e daqui a pouco nós vamos apresentar para vocês como nós vamos provar que essas duas razões envolvidas, elas formam uma proporção ou não. Tá bom? Vamos nessa. Vamos então falar sobre a propriedade fundamental da proporção. Ela é muito importante. É a partir dessa propriedade que você vai ter que aprender realmente que nós vamos poder provar que as razões são ou não uma proporção. E também através dessa propriedade a gente vai poder fazer os cálculos para descobrir uma letra que a gente quer saber qual é o seu valor numérico. Ok? Vamos lá. Então, nós podemos dizer aqui que em qualquer proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, aqui a gente vê que para a gente provar uma proporção, nós vamos ter que fazer uma multiplicação. Não é soma, não é divisão. Eu vou multiplicar os números que estão nos extremos e igualar aos números que na multiplicação dos números que estão nos meios. Se os resultados derem iguais dessas multiplicações, a dos extremos e a dos meios, então nós temos uma proporção. Se derem números diferentes, aquelas duas razões não formam uma proporção. Então veja bem, toda vez que nós tivermos duas razões, não quer dizer que elas formam uma proporção. Para ela formar uma proporção, é necessário que o produto dos meios seja igual ao produto dos extremos. Ficou claro? Então, em resumo, para que exista uma proporção, é necessário que o produto dos extremos seja igual ao produto dos meios. Aprenda isso aí, é muito importante. Observe os nossos exemplos aqui. Nós temos aqui a primeira fração, 1 meio igual a 2 quartos. Depois nós temos a segunda fração, 7 terços igual a 5 quartos. A regra da propriedade fundamental da proporção é multiplicar os meios e igualar aos extremos. Aqui, ó, o 1 que está aqui como numerador, como antecedente dessa fração, ou desta razão, nesse caso, ele vai multiplicar com este 4 que está aqui, ó, que é o consequente da outra fração.
esse 2 aqui, que é o consequente da primeira razão, multiplica com o antecedente da segunda razão. Então, a maneira como é que fica? Olha aqui, 1 vezes 4, sempre multiplicação, igual 2 vezes 2. Aqui nós fizemos 7 vezes 4, igual a 3 vezes 5. Aí vamos para o próximo. 1 vezes 4 é 4. 2 vezes 2 é 4. 4 é igual a 4. Então, o produto dos meios foi igual ao produto dos extremos. Então, eu posso dizer que isso aqui é uma proporção. Observe esse caso. 7 vezes 4, 28. 3 vezes 5 deu 15. 28 não é igual a 15. Então, estas duas razões não é proporção. Então, a partir de agora, você já sabe reconhecer quando é que um par de razões é proporção ou não é. Lembre-se, para poder dizer se um par de razões é proporção ou não é, é necessário aplicar a propriedade fundamental da razão. O produto dos extremos tem que ser igual ao produto dos meios. Ok? Agora vamos adiante no nosso assunto. Eu quero agora que vocês reconheçam quando eu dou uma sequência de números e aí você vai montar as razões e quero que você reconheça me dizendo se aqueles números são diretamente proporcional ou se elas são inversamente proporcional. Observe qual é a regra. Duas sucessões, veja bem, nós estamos falando de duas sucessões de números, são diretamente proporcionais quando o quociente entre os números for uma constante. Então, veja bem, ele está falando, ficou bem claro para nós aqui que nós estamos falando de quociente. E o quociente é divisão. Então, quer dizer que eu vou pegar, se eu tenho duas sucessões, duas sequências de números, eu pego um número que está na primeira sequência, divido pelo o primeiro número que está na segunda sequência. O segundo número que está na primeira sequência, eu divido pelo segundo número que está na segunda sequência. E assim sucessivamente, formando razões. O resultado dessa divisão tem que dar sempre o mesmo número. Se der sempre o mesmo número, o resultado dessa divisão, aí eu vou dizer que essa sucessão é diretamente proporcional. Vamos ver um exemplo para entender melhor? Ok. Nós temos duas sucessões. Considere as sucessões. Aí nós temos a primeira sequência. 3, 6, 9, 12, 24. E aqui a segunda sequência. 1, 2, 3, 4, 8. Aí eu quero saber se essa sucessão é diretamente ou inversamente proporcional. Vamos primeiro provar se ela é diretamente, que é o que a gente já estudou até agora. Então, o que eu disse? Você vai pegar a primeira fração, o primeiro número, desculpa, que nesse caso 3, e dividir pelo primeiro número da segunda sequência. Depois pega o 6, divide pelo segundo número, o 9 pelo 3, o 12 pelo 4 e o 24 sobre 11, formando exatamente essas razões. Aqui, ó, 3 sobre 1 igual a 6 sobre 2, igual a 9 sobre 3, igual a 12 sobre 4, igual a 24 sobre 8. Por que igual? A gente disse lá que a gente quer provar que a divisão de um pelo outro sempre vai ser igual ao mesmo resultado. Então, aqui, se você dividir 3 sobre 1 é 3. Igual 6 dividido por 2 também é 3. Tá ok? Igual 9 dividido por 3 é 3. 12 dividido por 4 também é 3. 24 dividido por 8 é 3. Então, veja que as divisões de todos os termos aqui, sempre montando as razões das sucessões, o resultado deu sempre 3. Se o resultado é sempre 3, ele é chamado de constante proporcional. Então, eu vou dizer que esse número é diretamente proporcional. Estamos falando de números proporcionais. Mais adiante, numa próxima aula, vamos falar de grandezas diretamente proporcional e grandezas inversamente proporcionais, mas é com calma. Vamos então aprender primeiramente isso. Então nós vimos que para provar que uma sequência é diretamente proporcional, é necessário dividirmos e acharmos o valor igual toda vez que nós fizermos as divisões das razões. Entendido? Ótimo. Adiante. Vamos agora então entender como é que eu vejo que uma sequência de números, uma sucessão de números são inversamente proporcionais. Veja que o quociente, a divisão é para provar que ele é diretamente proporcional. Então,
Inversamente, a gente pensa, qual é o inverso da divisão? É lógico que é a multiplicação. Então, as sucessões inversamente proporcionais, nós vamos utilizar a multiplicação. Então, diz assim a regra. Duas sucessões são inversamente proporcionais quando o produto entre os números for uma constante. Então, veja bem, eu vou pegar o primeiro número da primeira sucessão, da primeira sequência, multiplico pelo primeiro número da segunda sequência, igual ao segundo número multiplicado pelo segundo número da outra sequência, e assim sucessivamente. O que a gente quer saber? Que o produto, o resultado da multiplicação tem que ser sempre igual. Se o resultado for sempre igual, nós vamos dizer que essas sucessões são inversamente proporcionais. Então, quociente na divisão, se der sempre o mesmo resultado, é diretamente proporcional. Se o produto der sempre o mesmo resultado, as multiplicações é de inversamente proporcional. Vamos ver um exemplo. Considere as sucessões 1, 2, 3, 5 e 10, e 30, 15, 10, 6 e 3. E eu quero saber se essas sucessões aí são inversamente proporcionais. O que a gente vai fazer para saber se são inversamente proporcionais? Pega o 1, multiplica por 30, igual. 2 multiplica por 15, 3 multiplica por 10, 5, né? 5 multiplica por 6, sucessivamente. Vamos ver como é que ficou? Aqui, ó. 1 vezes 30, igual 2 vezes 15, igual a 3 vezes 10, igual a 5 vezes 6, igual a 10 vezes 3. Certo? Nós estamos multiplicando. E o que a gente quer saber? É encontrar, melhor dizendo, saber se os resultados dão iguais dessa multiplicação. Porque se der iguais, vamos dizer que elas são inversamente proporcionais. 1 vezes 30 é 30. 2 vezes 15, 30. 3 vezes 10, 30. 5 vezes 6, 30. 10 vezes 3, 30. Veja que o produto dos números que formaram as sucessões, elas são sempre iguais, o mesmo resultado. Se der sempre o mesmo resultado, nós podemos dizer que os números, né, 1, 2, 3, 5 e 10 são inversamente proporcionais a esse número 30, 15, 10, 6 e 3. Ok? Então, hoje nós aprendemos o seguinte. Nós vimos o que é a definição da proporção, quem são os termos, a propriedade fundamental da proporção. Através da propriedade fundamental das proporções, nós podemos provar, ou melhor dizer se a dupla de razões forma ou não uma proporção. Depois disso, falamos para vocês sobre sucessões diretamente ou inversamente proporcional. Nós vimos que as sucessões diretamente proporcionais é quando as divisões sucessivas, né, formadas pelas razões, dá sempre o mesmo valor. Se der sempre o mesmo valor, ela é diretamente proporcional. Se ocorrer em alguma das divisões der um número diferente, não é diretamente proporcional. Aqui na inversamente proporcional, nós vimos que é o produto. Eu deveria multiplicar. Se os resultados sempre forem iguais, os produtos sempre forem iguais, é inversamente proporcional. Se não der igual, não é inversamente proporcional. Entendido? Então, agora é com vocês. Vocês revisem o assunto estudado nesta aula. Vamos aprofundar o nosso assunto, fazendo pesquisas sobre esse assunto e também vamos exercitar. É muito importante sobre isso. Faça a atividade proposta, que eu vou estar exatamente postando agora. Que a entrega, lembre-se que a entrega dessa atividade deve ser feita até terça-feira da próxima semana, que é o nosso prazo máximo, ok? Bons estudos e até a nossa próxima aula.